Olá, você que assiste esse canal, que a paz do Senhor esteja com você, com sua família. E hoje eu vim aqui para meditar com você na palavra de Deus que está escrito em Neemias. Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Palavra que tem o título: Neemias anima o povo a reedificar os muros. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos vós. Todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. É isso aí. A palavra de Deus aqui nós vemos, irmãos, Neemias se dispondo a restaurar os muros e as portas da cidade que haviam sido queimadas na guerra que teve. E ficou por muitos anos daquele jeito, né? E Neemias, ele saiu à noite, ele sendo liberado pelo rei Artaxerxes, ele foi para lá, para Jerusalém, e ele à noite saiu sozinho para poder ver como estava a situação da cidade, dos muros. E ele não declarou para ninguém o que ele ia fazer. Ele primeiro quis reparar e olhar, viu o que faltava e a situação em que estava a cidade. E nessa palavra aqui nós aprendemos que muitas vezes nós temos a nossa cidade espiritual, o nosso mundo espiritual também está em decadência, está se destruindo. Os muros estão derrubados, as portas estão derrubadas e queimadas, e nós muitas vezes não damos conta disso. E aí eu quero falar para você hoje sobre isso, sobre o nosso mundo espiritual. Eu já fiz um vídeo aqui uma vez falando sobre isso, mais ou menos sobre isso, e eu quero repetir isso para você. Nós precisamos prestar atenção em nosso mundo espiritual, em nossa vida espiritual. Como eu já disse, nós temos um mundo dentro de nós, cada um de nós somos um mundo. Nós temos um mundo espiritual dentro de nós. De lá vêm todas as coisas em que vivemos e experiências em que passamos nessa vida. Por isso, nós temos que manter os muros erguidos,
as portas levantadas e fechadas para muitas coisas, para que esse mundo não seja destruído, para que esse mundo não seja invadido pelas coisas do mundo físico, né, e terreno. E muitas vezes essa invasão, muitas vezes não, todas as vezes que o mundo terreno, o mundo físico invade o nosso mundo espiritual, é para destruição. Então nós temos que tomar cuidado em deixar o que entra, porque dependendo do que entrar no seu mundo espiritual, ele vai estragar a sua vida espiritual, vai estragar a sua vida física também. Por quê? Porque a sua vida física é reflexo do seu mundo espiritual. Então Neemias, ele ficou sabendo que a cidade estava destruída, os muros estavam caídos, ele não se conformou com aquilo. Ele se entristeceu, orou e pediu a Deus que desse a ele uma oportunidade de ele estar restaurando aquilo. Ele não se conformou. Só por ele não se conformar com aquela situação daquela cidade, que era a cidade natal dele e de seus pais, Deus se agradou de Neemias. E Deus permitiu que o rei Artaxerxes liberasse ele para ir para a cidade, né? E tudo isso, é claro, envolvendo o imperador Ciro, que Deus já havia falado que ia levantar Ciro como servo dele, ainda que Ciro ainda não conhecesse Deus. Deus ainda ia levantar Ciro, muitos anos depois do povo ser levado para a Babilônia. Deus ia levantar Ciro para libertar o povo, e aí iria restaurar a cidade e o templo. E Deus usou Neemias para fazer isso. Ele encontrou em Neemias uma fé diferenciada, um desejo diferenciado de agradar a Deus, né? E de seguir os princípios do que ele tinha aprendido da palavra de Deus. E ele tinha gravado em seu coração, ele tinha como um marco, né, da palavra de Deus. Ele não se esqueceu, não abandonou aquilo que Deus havia ensinado através dos profetas e das leis para o povo. Então Neemias orou e buscou a Deus e pediu que Deus permitisse que o rei o liberasse para ele fazer essa grande obra. E ele foi. Só que quando chegou lá, ele primeiro foi analisar o que era preciso fazer, como estava a cidade. E ele não declarou para ninguém o que ele ia fazer. Esse é um dos conselhos que a gente aprende na palavra de Deus, nessa palavra. Que nem tudo que você vai fazer, você precisa falar para as pessoas. Nem tudo o que Deus coloca no seu coração para ser feito na sua vida, na sua casa, no seu mundo espiritual, na sua vida espiritual, nem tudo você precisa declarar para as pessoas que te rodeiam. Nem tudo você precisa sair falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Você precisa ter um segredo com Deus. Tem esse segredo entre você e Deus. As pessoas de fora, nem tudo elas precisam saber. Muitas vezes aquilo que você declara para as pessoas fica difícil se realizar. Porque no mundo espiritual realmente existe forças que atrapalham a sua vida. Realmente, se você não acredita, realmente existe inveja, realmente existe obras de feitiçaria, macumbaria. Se você não acredita como eu não acreditava antes, pois é, eu aprendi que isso existe. Nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado. Palavras faladas. A Bíblia diz que a nossa palavra é como profecia, né? Aquilo que você fala pode se cumprir dependendo da intensidade em que for falado. Então nós temos que lembrar disso, que a palavra, da boca de alguém pode sair palavras de bênção ou de maldição.
E isso pode sim atingir você. Isso pode sim atingir os seus projetos, a sua vida espiritual até. Então, nem tudo que Deus colocar no seu coração para você fazer, você tem que sair declarando para as pessoas, falando para as pessoas. Realize primeiro a sua parte, que você sabe que tem que ser feito. Entregue o restante nas mãos do Senhor e Ele vai cumprir. E aí depois deixe que as pessoas vejam o que você buscou acontecendo. Deixe as pessoas verem acontecer. Não sai falando ou declarando o seu projeto ou a sua estratégia para alcançar algo. Porque é uma estratégia. Estratégias são usadas em guerra. Você não pode chegar para um inimigo, um oponente. Eu não estou dizendo que as pessoas que estão do seu lado são seus inimigos, mas eu estou dizendo figurativamente em uma guerra. Se você está em uma guerra, você não pode declarar para o seu oponente, ou em uma luta, você não pode declarar para o seu oponente ou para o seu adversário qual é a sua próxima estratégia, qual é o seu próximo passo. Porque senão vai ficar fácil para ele se defender ou te derrubar. E isso acontece na nossa vida também, na nossa vida física e espiritual. Relembrando que eu não estou dizendo que as pessoas que estão do seu lado são seus inimigos, não estou dizendo isso. Mas quero que você entenda que você tem que existir um segredo, segredos entre você e Deus. Coisas que somente Deus precisa saber. Coisas que somente Deus precisa saber, até mesmo porque Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece seu coração espiritual, que é a sua mente. Ele conhece a sua vida totalmente porque Ele te criou. Então Ele sabe de tudo. E Ele sabendo, não precisa de mais ninguém saber, só você. E aí depois que você alcançar o que você deseja, que você sonha, que você busca, ou até mesmo você conseguir levantar os seus muros que estão caídos, muitas vezes as pessoas elas vão, muitas vezes muita gente tenta atrapalhar, porque as pessoas elas não se conformam muitas vezes com a mudança. Muitas vezes você quer mudar para melhor, você quer fazer algo diferente, você quer fazer algo novo, só que você não consegue fazer algo novo porque as pessoas que estão do seu lado elas não te apoiam a fazer isso, elas não caminham, elas não conseguem caminhar com você, elas não conseguem acompanhar você na sua evolução, no seu progresso, no seu crescimento. Então, para elas, muitas vezes, para elas é muito mais fácil você continuar na sua zona de conforto, porque elas também continuarão na zona de conforto delas, porque elas não precisarão te acompanhar, entendeu? E se você decidir seguir em frente, evoluir, crescer, progredir, tanto na sua vida física como na sua vida espiritual com Deus, aquelas pessoas que te acompanham, que estão contigo ali todos os dias, elas vão ter que, para elas continuar contigo, do seu lado, elas vão ter que caminhar, acelerar os passos junto com você. E muitas pessoas não querem isso. Elas preferem ficar acomodadas onde elas estão. Então elas querem que você continue também acomodado, porque assim será mais fácil ficar contigo, com você, te acompanhar. Então, por isso que muitas vezes você não pode declarar para muitas pessoas o seu próximo passo, porque quando você declarar, as pessoas vão querer te desanimar, as pessoas vão querer te parar, as pessoas vão querer que você continue ali, na zona de conforto, junto com elas, porque elas não querem crescer e não querem que você cresça. Por isso, Neemias não declarou para ninguém o que ele iria fazer. E depois que ele resolveu contar, não o que ele queria fazer, mas o que ele iria fazer, o que ele já estava decidido a fazer. Ele já tinha praticamente começado já, porque só dele sair do palácio, do conforto que ele estava para ir para Jerusalém, é porque ele já estava decidido. Deus já tinha colocado aquilo no coração dele. Então, quando ele declarou e convidou as pessoas para se reunirem com ele, as pessoas que ele convidou decidiram ir, aceitaram. Porém, existia ali um tal de Tobias e também tinha um tal de Gesem. Eles não aceitavam.
E por que eles não aceitavam? Porque eles não faziam parte daquele povo. Eles estavam ali de intrusos. Muitas vezes tem muitos intrusos na sua vida, no seu caminho. E você acha, olha como um amigo, olha como uma pessoa que faz parte do seu mundo, e não é. E aí esses tipos de pessoas querem te atrapalhar a continuar a sua caminhada. E você precisa neste momento fazer como Neemias fez. Neemias falou, olha só, é o seguinte, você não tem parte com isso. Vocês não têm direito nesse negócio. Vocês não têm memorial em Jerusalém. Vocês não são daqui. Ou seja, você precisa se preocupar com o seu mundo espiritual. Você precisa se preocupar com a cidade espiritual que está dentro de você. É você. A responsabilidade, a Bíblia diz, a responsabilidade é individual. É pessoal a responsabilidade. Um dia você terá que dar conta a Deus de tudo o que você viveu aqui. Então é você que tem que se preocupar com isso. Você precisa arrumar o seu altar para adorar assim ao Senhor, arrumar a sua cidade e deixar ela impecável para Deus. Porque uma cidade destruída, tudo caída, desmoronada, com os muros caídos, os portões derrubados, ela pode se tornar morada de demônios. Isso é perigoso. O mundo espiritual é perigoso. Se você não entende do mundo espiritual, busque a Deus e peça para Ele te revelar, te mostrar. Ele vai te revelar e te mostrar muitas coisas que você não sabe. Ele quer fazer isso. Ele tem o prazer em fazer isso. Ele fala, o meu povo erra por não conhecer as minhas escrituras, a minha palavra. Então nós precisamos buscar a conhecer a Deus, buscar a conhecer a palavra de Deus e o mundo